Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje, um tema muito sensível, a gente vai conversar sobre suicídio. E para isso, eu trouxe uma convidada, ela é a Vivian Zicker, psicóloga graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em psicoterapias cognitivas pela UFMG, membro da Associação de Suicidologia da América Latina e Caribe, ASULAC, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, ABEPS, é isso, Vivian? Coordenadora do Grupo de Apoio a Enlutados por Suicídio na Universidade Federal de Minas Gerais, o Grupo GAES. Vivian, bem-vinda ao Clube da Cardio Podcast. Muito obrigada, Pamela. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você com a gente. Vivian, vou começar pedindo para você apresentar a sua trajetória para o nosso público. Nossos colegas ouvintes são, na sua grande maioria, colegas médicos que têm um grande interesse pela cardiologia e, com certeza, esse é um assunto que a gente está, assim, não tão habituado a conversar. E quando me deparei com você, com essa especialidade, falei, nossa, é um assunto que a gente precisa trazer à tona. Setembro Amarelo trouxe também essa grande, eh, acho que trouxe para a mídia, né, Vivian, essa questão. E falei, nossa, vamos conversar sobre isso lá no podcast. Me conta um pouco da sua trajetória, Vivian. Como é que foi chegando até essa especialização em suicídio? Bom, se hoje ainda o suicídio é um assunto tabu, né, estigma e também pouco divulgado, né, nos últimos anos é que as coisas começaram a ser mais faladas. Você imagina em 1987, quando eu formei, né? Então, no nosso curso de graduação, não se ouviu falar nada sobre suicídio, né? Os médicos também não ouvem falar nada, não estudam, não tem uma matéria, né? Eu me surpreendi que até os psiquiatras, né, até pouco tempo atrás também, né, que deveriam ser os especialistas, eu já fiz várias palestras para residentes de psiquiatria que ficam, às vezes, surpresos com o que estão escutando, né, e eu fico surpresa por eles não saberem ainda determinadas questões. Então, isso sempre surgiu na clínica, né? Porque eu sempre quis fazer psicologia e sempre quis atuar na área clínica mesmo. Então, assim, a demanda a respeito desse tema foi surgindo, né? Isso em meados assim de 2007, 2008, mais ou menos, que a coisa foi ficando um pouquinho mais clara para mim. E aí, eu comecei a buscar bibliografia, vi que tinha muito pouca bibliografia no Brasil, né? E, e comecei a buscar em outros lugares também, mas ainda também com um pouco de preconceito, né? Quando eu falava, às vezes, com os meus colegas que eu estava querendo, me aprofundar mais nessa área e tudo, eu sofria também essa discriminação. As pessoas falaram assim: "Ah, você vai morrer de fome, porque se as pessoas te ligarem ao suicídio, você vai ser a psicóloga dos suicidas e ninguém vai na sua clínica, né?" Então eu fiquei um pouco, assim, temerosa mesmo de mexer nesse tema durante alguns anos e fiquei guardando isso para mim. Em 2009, né, eu descobri que ia haver um congresso de suicidologia, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar também, assim, né, que era um congresso no Uruguai, em Montevideo, que era organizado pela IASP, que é a International Association of Suicide Prevention, que é uma associação internacional que eu não sabia que existia, né? E que depois eu descobri que existia também uma associação latino-americana. E aí eu peguei minha malinha, né, e fui para o Uruguai e
fiquei encantada, sabe? Parecia que eu estava na Disney, assim, de tão encantada que eu fiquei de saber que existiam pessoas no mundo produzindo coisas e tudo, e era uma coisa tão inacessível, aparentemente, E, para mim, né? Então, eu fui me empolgando e aí fui tendo relacionamentos e conhecendo pessoas que também mexiam com isso, e eu me senti mais confortável, né, de poder apresentar, é, estudar mais e poder me apresentar, na verdade, como suicidologista, né, no caso, que seria uma pessoa que é especialista nessa área. Então, aí a gente foi, né, fazendo amizades com várias pessoas do mundo, da América Latina, do Brasil, e em 2015 nós criamos, eu sou membro fundadora da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio. Então, assim, e o Setembro Amarelo surgiu também nessa hum, época, né? E aí as pessoas começaram a falar sobre o tema. muito interessante. Eu vi, você contando esse seu grande encontro nesse congresso, é, me lembrou algumas experiências minhas também, de quando a gente se encontra dentro de alguma especialidade, de algum. A gente faz, né, você psicologia, eu medicina, mas a gente fica buscando o nosso nicho, nosso grupo, nosso. Com quem mais a gente quer trabalhar? Hum. E esse seu encontro nesse congresso, para você comentando, olha só, né, um grupo de, um congresso de estudo de suicídio e você, nossa, minha Disney, realmente era o seu grupo ali, né? Eu Uhum. queria saber, um pouquinho antes disso, se teve algum caso, ícone, algo que mexeu com você, que te fez, de alguma maneira, refletir. Você contou que era um assunto escasso, etc., mas teve alguns casos ou algo que mexeu com você? Eu acho que teve uma questão pessoal. Hum, Assim, é, eu já tive na família um caso de suicídio, que foi uma coisa, na época, mais de 40 anos atrás, uma coisa bastante incompreendida por todo mundo, né? Inclusive por mim. Mesmo depois, tendo feito psicologia, eu também não sabia, é, o que que tinha acontecido. E eu tinha também aquelas temas recorrentes que as pessoas pensam, né? A pessoa é muito fraca, a pessoa não poderia ter feito isso com a família, não poderia ter feito isso com os filhos. Então, assim, muita coisa que a gente julga, né, a pessoa que se mata, e a família também é muito julgada. Isso é uma questão bastante interessante para trabalhar o luto por suicídio, que é muito controverso, né? E aí, em 1997, mas você vê que eu sou jurássica, né? Tá? Eu tive uma depressão. E nessa depressão, eu comecei a viver na pele uma série de sentimentos que eu só teorizava, né? Então, a velha história de se poder ter na carne aquilo. Então, foram momentos assim de dificuldade, né? De sintomas que nem eu mesma reconheci em mim mesma. Eu achava que era estresse, que eu estava muito cansada, com uma série de coisas e tudo. E comecei a ter pensamentos também de muitos negativos e assim, até mesmo de querer, né, terminar com tudo. Então, nesse momento, a ficha caiu, o que que era realmente o sofrimento mental, né? O que que era a doença mental, que é uma coisa bastante inacessível, né? Ou inalcançável para quem não vive isso na pele, né? Então, a partir desse momento, eu passei a respeitar muito os suicidas, né? Eu passei a entender como esse processo, da depressão principalmente, que é um processo sorrateiro, né? Que vem sem você perceber muitas vezes, ou você associando com outras coisas, com outros fatos da vida. E aí, nesse momento, eu senti que eu precisava falar por eles também, né? Porque os que morreram não têm voz, né? Eu pude ter assistência médica
medicações mais atualizadas do que na época antiga e tudo, mas muitas pessoas não têm ou não tiveram essa oportunidade de cuidado, né? Então, eu decidi pegar isso como uma missão mesmo, né? Para poder perceber que mesmo uma pessoa esclarecida da área de saúde, né? Que tinha filhos, que tinha um casamento bom, né? Que tinha uma carreira, ela pensava em que aquilo tudo, né? Poderia acabar, que precisava acabar, né? Graças a Deus estou aqui, né? Tendo sido bem cuidada, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade, né? Então eu falei, não, isso é o que eu quero para minha vida. E aí, e é interessante o seguinte, todo mundo pergunta assim, você só atende pessoas com ideação suicida ou enlutados? Não, a minha clínica é ampla, não é? Tem pessoas aqui que, né, vêm por é, motivos variados, necessariamente que nem tem ideação suicida. Mas, externamente, a questão também do consultório, como palestrante ou como atuante dessa área para cursos e mobilização, eu me especializei nessa área. É, Vivian, e vou fazer um paralelo aqui com a cardiologia. Eu sou cardiologista, mas também e faço um ecocardiograma, mas no meu consultório eu atendo a pessoa que é portadora de diabetes, é portadora de obesidade, de outras patologias clínicas às vezes, né? Então, eu concordo com você nesse aspecto de que a gente se especifica numa área, mas continuamos trabalhando de uma maneira muito abrangente com outros tipos de patologias que nossos pacientes apresentam. E a sua experiência, Vivian, até me emocionou aqui quando você estava falando, porque eu vivi algo parecido, no meu sexto ano de residência médica. Então, eu fiz 6 anos de medicina, um ano eu trabalhei no Exército como médica tenente, segunda tenente, né, do Exército, e depois fiz mais 6 anos de medicina, de residência. No quinto e no sexto ano, é um formato de residência que a gente chama de fellow. Esse fellow, ele trabalha 40 horas por semana de maneira não remunerada, em troca de aprendizado. Então, você imagina 40 horas por semana de maneira para aprendizado. Além dessas horas, existia muito estudo para poder fazer a minha especialização. E no meu sexto ano, uma pessoa positiva, autoastral, muito produtiva, que amo ser médica, amo o meu trabalho, eu simplesmente não conseguia ir para a minha especialização. Eu me vi num quadro de burnout, assim, demorei para perceber que era burnout, que é o que você comentou, né? Então, eu super engajada, sempre tive curiosidade para aprender sobre questões mentais, mas me vi ali num momento de adoecimento mental, esgotamento, e passei a respeitar muito mais também as pessoas que passam por qualquer tipo de sofrimento mental, porque você, é, você sente aquilo na pele. E como a gente comenta, não existe exatamente uma causa de fragilidade, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito forte, muito produtiva, sempre fiz muita atividade física, e sou uma pessoa positiva, mas me vi doente, sabe? Porque foram anos de adoecimento, um pouquinho. Eu hoje percebo que esse quadro último de burnout, ele não foi o primeiro. E, e ele, na verdade, eu consigo perceber, olhando para trás, diversos momentos onde eu não me respeitei, onde a carga horária era exacerbada, onde a gente permite que isso vá acontecendo. E como você comentou também, tive acesso a uma excelente psicóloga, a uma excelente psiquiatra. Precisei reduzir minha carga horária de trabalho, tive auxílio, então, da minha família. Tem pessoas que não podem fazer isso, né? Então, fui privilegiada nesse aspecto e hoje faço questão também de estar com os meus colegas e levantar o sinal vermelho. Opa!
tem algo de Uhum. errado aí acontecendo e concordo com você assim, a sua experiência, nossa, me tocou aqui também, porque parece que a gente realmente sente na pele aquilo e é um sofrimento muito grande, o sofrimento mental. Me faz, hoje eu entendo que se assemelha a um sofrimento físico, assim, a dor, a sensação, né? E diversas vezes a gente vê também o adoecimento mental levando ao adoecimento do corpo físico também. Sim. E não é? E aí, a gente, antes de começar o episódio, a gente estava conversando sobre como o médico é um perfil de profissão que adoece, né, Vivian, em relação ao suicídio, depressão, suicídio. Conta um pouco para a gente da sua experiência, nos seus estudos em relação ao médico, ao estudante de medicina e à população geral. É semelhante ou é diferente essa estatística no nosso grupo de profissão? Os médicos, eles se matam mais mesmo, em relação à população geral. Isso já é comprovado em estudos, né? E as médicas se matam mais em relação à população geral também. Os estudantes de medicina também se matam mais, né? Então, isso já é, né, de conhecimento mesmo de todos, inclusive, a gente tem feito investimentos nessa área, né, para que o médico se cuide. O médico é um péssimo paciente, né? Então, É assim, mesmo, é verdade, é péssimo. É mais difícil, a gente sempre fala, CRM positivo. É difícil cuidar do outro médico. Como é difícil. pois é. E tem uma questão, né, Pamela, assim, que quando a gente fala em doença mental, a gente pensa em mente, né? Uma coisa mais abstrata. Só que nós esquecemos que a mente está no cérebro, né? Então, assim, na verdade, existe, né, um desequilíbrio químico cerebral e é inacessível a exames, né? Aquilo que a gente fala, né? Se você tem uma diabetes, você consegue comprovar se você tem pressão alta, né? Um câncer, se você quebrar qualquer coisa. Então, assim, todas as doenças físicas, elas conseguem ser visíveis, mensuráveis, né? E provadas, né? Sim, Então, assim, eu quebrei uma perna, eu tenho um documento ali, raio-x, uhum, um raio-x que eu quebrei. Mas como que eu provo que eu tenho uma depressão, né? Como que eu provo que eu não sou preguiçoso, vagabundo, medroso, fraco, né? E outras coisas mais. Então, a impossibilidade de prova, não é? Então, assim, a gente pensa assim, quem tem um câncer, por exemplo, ou qualquer tipo de doença, é tratado com muito carinho, com muito afeto, com muito cuidado, com muito respeito, né? Mas as doenças mentais, elas são consideradas algo que são inerentes a uma personalidade fraca, não sim, é? E como que a gente sabe que tem a ver também com a química cerebral? Porque quando a gente toma a medicação, né, para poder fazer o retorno desse equilíbrio, você muda totalmente, né, sim, a forma de pensar, a sua energia, a sua sim, vitalidade e tudo. Então, assim, é por isso que a gente sabe que tem a ver com essa química, disfunção, uhum, né? Então, assim, só que para que a pessoa aceite isso, admita, procure ajuda, não tente resolver sozinha, eu faço aquela comparação assim, você tem uma dor de dente, você não vai pensar assim, ah, eu vou talvez rezar para ela melhorar, né? Vou nadar, vou caminhar, não é? Que é o que as pessoas orientam quando você está iniciando, às vezes, uma depressão ou deprimido. As pessoas vão ao dentista, né? As pessoas, qualquer mal-estar físico que doa na pele, né? Na carne, elas vão procurar alguém que tenha, né? Maior competência para lidar com aquilo. Lá já na doença mental, a pessoa fala, ah, não, deixa que eu resolvo. Principalmente se ela melhorar um pouquinho. Às vezes um dia ela não está bem, aí no outro dia ela melhora, fala, ah, não era coisa de nada. E aí a coisa vai aumentando, né? Então, o que que a gente percebe? Nos médicos, o suicídio, a gente não pode apontar uma causa, né? Geralmente, aquilo que acontece próximo ao ato suicida
pode ser um gatilho, Tá, mas ele não é a causa do suicídio. Então, tá, um divórcio, uma demissão, né, um- é, dívidas financeiras, término de namoro, alguma coisa assim, na verdade é a gota d'água. tá. Então, assim, a gente sabe que o suicídio ele é multifatorial. Ele passa pela genética, né, pelas questões psiquiátricas, psicológicas, sociais, ambientais, né, assim, é um conjunto de fatores que levam ao suicídio e que a gente não pode precisar exatamente o que, né, gerou o que, quando, né, mas é o resultado, o que a gente sabe é de um longo processo de sofrimento em que a pessoa, muitas vezes, ela não percebe, né, como a gente já falou, ou ela percebe, mas ela não percebe como algo que seja uma doença, não percebe que aquele pensamento não é dela, ela acredita que aquilo que ela está pensando é a realidade, tudo. Então, a gente mede, né, o que que é uma doença, por exemplo, pressão. Se a Uhum, pressão está alta, você tem alguma dificuldade. Se a pressão está baixa, também. Se está dentro da normalidade, está. Então, na doença mental também é mais ou menos isso, não tá. é? Então, assim, qualquer coisa que saia, vamos dizer, do padrão, e traga uma disfuncionalidade, ela é encarada como uma doença. Então, o que que acontece? O médico também, ele tem esses fatores estressores bastante potencializados, como você É. falou, né? Então, carga horária, né, totalmente Sono. massacrante, sonos, alimentação, cobranças, né? A gente, né, eu atendo pessoas que atendem pelo SUS e sofrem até violência física, Isso. né? Então, assim, é uma série de coisas que potencializam, né, uma pessoa que já está em uma certa vulnerabilidade, Tá. né? Você Então, assim, acredita? a Ah, resiliência, no caso, a adaptabilidade aos... Porque, assim, todo mundo tem problema na vida. Então, claro. assim, né, vamos pensar, assim, de todos os médicos que passaram pelas mesmas coisas, nem todos vão adoecer e nem todos vão suicidar. Ok. Existem pessoas com um grau de adaptabilidade mais, vamos dizer assim, mais seguro, né? Assim, vamos dizer, dentro das dificuldades da vida, que talvez não adoeçam, né? Mas esse excesso de fator estressor, ele realmente né, bastante significativo no adoecimento mental. Até porque você falou da questão multifatorial, genética, familiar, enfim, né? E, Vivian, por gentileza, uma pergunta. Você acredita que, ou nos seus estudos, o acesso ou abuso de substâncias é um fator que contribui para essa estatística do profissional médico ser, ou do estudante ele ser, ter uma estatística maior de suicídio do que na população no geral? Sim, a gente sabe que o método, né, ele tem grande influência na efetivação do suicídio. Então, o Ah, médico, ele sabe como se matar, entendi. né? Então, ele tem acesso, principalmente, né, assim, entre os médicos, os anestesistas, Hum. eles têm, né, um índice maior de êxito, Isso que eu vamos ia dizer te assim, né? perguntar. Na minha vivência, sei que é um nível baixo de evidência, mas são anestesistas que eu tenho mais convívio de colegas que conhecem pessoas que se suicidaram e são dessa especialidade. E eles têm, vamos dizer assim, a expertise de se matarem de De uma uma forma maneira. mais suave, Exato. né? Porque eles sabem o processo, né? Todinho. Primeiro, né? Não vamos citar aqui, eu digo assim, Sim. mas eles sabem essa forma, então eles não precisam utilizar de uma forma violenta, né? Hum. Assim como você trabalhou, né, também na área militar, Sim. eh, as pessoas que têm uma arma, elas vão se É. matar com a arma, né? Então, o acesso a um método mais rápido,
né, nos estudos mostram que isso potencializa, né, o Uhum. risco do suicídio. Porque se eu tenho uma arma do meu lado, por que que eu vou me enforcar? Né? Então, eu vou Sim, sempre utilizar aquele método mais, rápido e vamos eficaz. dizer, rápido, efetivo, que eu posso utilizar. E muitas vezes, às vezes, de uma forma impulsiva, você comete aquele ato, né? Então, vários estudos também já mostraram que se você tira o método, você reduz significativamente, né, o número de suicídios. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem né, um hospital, Life Center, por exemplo, que as janelas não se abrem. Então, é uma coisa que, assim, parece besteira, mas não é. Sim, Se você tiver algum impulso e, de repente, você quiser se jogar lá de cima, você não consegue, não sim. é? Então, assim, inclusive, eu sempre digo também, o suicídio, ele não é uma questão só dos profissionais da saúde mental ou da saúde, né? Eles envolvem também todas as profissões. Então, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, né? Eles deveriam ter também maneiras de fazer edifícios, né? O metrôs, pontes e outras coisas que também abarcassem essa possibilidade. Olha só. Então, a gente sabe, por exemplo, de locais, tipo a ponte de Gate, né? Que tem A Buda, em nos Estados identidade de São Francisco? de São Francisco, pois é, que durante anos e anos é um local onde as pessoas pulam de lá, né? Olha E só. só recentemente foi colocado redes de proteção e uma maior fiscalização, assim, né? Então, assim, igual nós temos aqui também uma ponte, né? Um viaduto. Então, assim, como que as pessoas elas têm essa informação, né? Assim, isso é um contágio também de que naquele local várias pessoas se matam e não há nenhum tipo de medida, né, mais Protetiva. efetiva para impedir. E a desculpa é assim, mas a pessoa vai encontrar outro, né? Se fechar a janela, ele pode morrer com outra coisa, pode. Mas como a maior Ele- parte dos suicídios ele feito de forma impulsiva, se Hum, naquele momento ele não consegue, né, concretizar o ato, ele pode talvez ter um tempo para poder sim, parar para pensar, simbolizar e até desistir daquele ato, exato. né? Interessante, Vivian, porque existe uma cultura de que diz para gente que os atos de suicídio são muito pensados e muito calculados, mas você está dizendo para gente que existe o fator impulsividade para concretizar o ato. Sim, ele muitas vezes, eu digo assim, ninguém acorda de manhã e fala assim, eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou me matar, não é? Certo. Então, assim, alguém que chega a esse ponto já está há bastante tempo ruminando essa ideia. Ah, Mas a gente sabe que o ato final geralmente é feito de forma impulsiva. E por entendi. isso que são associados aqueles últimos. Então, assim, né, por exemplo, um término de namoro inesperado, e aí Uhum. aquilo vai eclodir, e a pessoa, naquele momento, ela acredita que ela não vai conseguir viver sem aquela outra pessoa e se mata, né? Entendi. Então, as pessoas falam, se matou porque o namorado terminou com ele, né? Se matou porque foi demitido. Isso a gente não pode associar sempre essa 100% aqui. questão. E aí, o que que acontece? A gente. Peraí, fugiu. Acontece muito Ah, tá. comigo. A questão. Então, mas ao mesmo tempo, existem suicídios que são muito bem planejados, Tá. muito bem planejados. E, inclusive, isso também é uma forma de prevenção, porque a pessoa, às vezes, ela está fazendo coisas em que as pessoas acham que não tem risco, que é uma coisa que a pessoa está decidindo, ela, às vezes, começa a vender a parte dela da empresa, ela começa a dividir os bens, principalmente se for idoso, né? As pessoas pensam assim, ele é idoso, ele está pensando, né?
já em fazer algumas coisas, e na verdade ele está pensando em suicidar. Então, é, tem suicídios onde tem cartas com várias páginas, com Tá, várias, às vezes, acusações, às vezes recomendações. Então, existem muitos suicídios planejados, sim, tá, mas a maior parte é impulsivo. perfeito. Vivian, conta pra gente a história natural da doença. A história natural, você comentou. Então, a gente já entendeu que a pessoa ela vem ruminando com aquela ideia. Geralmente acontece um gatilho para gerar essa impulsividade e a pessoa cometer o ato realmente do suicídio. Mas, por vezes, eu, retornando aqui na minha história, eu trabalhei em sala de emergência e diversas vezes recebi tentativas, pacientes com tentativas de suicídio. E também trabalhei no pré-hospitalar, no SAMU. E Uhum. lá ganhei uma vivência, Vivian, que eu não tinha, porque no hospital, esse paciente que se suicidou, ele não chega, ele chega para mim quem tentou no hospital. Verdade. Uhum. Eu, como médica da ambulância, pelo contrário, eu vejo geralmente quem conseguiu, quem realmente se suicidou. E eu tenho na minha memória essas cenas, a maioria de homens que se enforcaram. E queria que você trouxesse, então, essa é a minha vivência como médica, né, desses momentos desse paciente, mas eu tenho que entender o que você vai contar para a gente, a história dele até ele chegar ali. Como é geralmente a história natural do paciente que comete o suicídio? Bom, também um dado que você falou e é verdadeiro é que os homens se matam mais do que as mulheres. Tá. As mulheres tentam 20 vezes mais e os homens se matam mais exatamente por utilizarem métodos mais efetivos, como enforcamento e arma de fogo. As mulheres, elas usam mais medicação e cortes de pulso, o que às vezes dá tempo de salvar, né? Uhum, E o que é muitas vezes incompreendido nos hospitais, como se a pessoa quisesse chamar a atenção somente, né? exatamente. E os pacientes relatam muitos maus tratos dentro do próprio hospital, né? Junto à enfermagem, junto aos próprios médicos, né? Que acham que aquela pessoa é um incômodo ali. É como se eles estivessem ali para tratar quem quer viver e aquela pessoa ali, principalmente se o risco de letalidade for pequeno, geralmente os maus tratos são maiores, de uma certa Sim. forma. Isso não sou eu que estou falando, não. Os Infelizmente, próprios. eu presenciei realmente isso nesses anos. Eu tenho quase 11 anos de formada e grande parte deles foi vivido na sala de emergência e, infelizmente, presenciei. É um exemplo, às vezes a gente vai passar uma sonda para retirar o resíduo do estômago, né, uma sonda gástrica. E por vezes eu vi assim essa passagem de sonda de uma maneira grosseira, de uma maneira agressiva, a equipe sem o acolhimento. Já diversas vezes eram adolescentes que estão num momento ali de muita vulnerabilidade. A sala de emergência para esse paciente é um lugar muito perigoso. Então, infelizmente, vi isso acontecer e é verdade. Assim, todo paciente que chega aqui no consultório, né, após uma tentativa, eu sempre pergunto quais os maus tratos que você recebeu no hospital. Aí Poxa, ele fala que assim, mas como pena. é que você sabe, né? Eu falei assim, eu tenho certeza. Então, assim, eu já fui convidada várias vezes para fazer capacitação em hospitais Hum, para os técnicos de enfermagem, para os enfermeiros, para que eles possam compreender que aquilo ali também É é uma uma doença. doença, né? Aquilo ali se você precisa cortar os pulsos ou tomar 30 comprimidos, que seja o que for, né, ou vários Sim. comprimidos, para poder chamar a atenção, isso já mostra que algo está errado, não é? Se eu quero chamar a atenção das pessoas de forma saudável, eu vou chamar através dos meus, né, Talentos, dos né? meus feitos, né, Sim. na área acadêmica, na área profissional. Então, assim, já começa por aí.
Só que eles não estão preparados. E eles falam mesmo, eles falam, eu não gosto, né? A gente está aqui ocupado, salvando vidas e várias coisas graves, e de repente vem adolescente com o pulso cortado, ou tomou medicação e tudo. Então, é uma antipatia. Isso está melhorando porque também a cobrança, tanto do paciente quanto da família, está aumentando. Então, assim, isso pode gerar um processo, como já gerou alguns, né? Então, os médicos também estão ficando um pouquinho mais cautelosos, os enfermeiros também eles estão tendo um pouco mais de cuidado, né? Mas, realmente, são histórias, assim, absurdas mesmo, né? De negar analgésico, de fingir que não escutou e tudo. Então, é muito ruim. Então, a pergunta que você fez é o seguinte: para chegar nesse ponto, não é, de alguém atentar contra a própria vida, é porque ela já ultrapassou. Eu sempre digo assim: o tentante e o suicida, eles são guerreiros também, porque eles lutaram contra esse desejo de morte. É aquela frase que todo mundo ouve no Setembro Amarelo: ninguém quer morrer, as pessoas querem se livrar do sofrimento. Ela é muito real, não é? A pessoa que tenta o suicídio e não consegue, e ela é tratada, ela é acolhida, ela é compreendida, medicada, a maior parte das vezes ela não volta a querer, a pensar, né? A não ser em casos onde ela se sente, às vezes, muito frustrada porque ela não conseguiu, e isso socialmente acaba gerando para ela uma situação vergonhosa, né? Ou frustrante mesmo. Ela, tipo assim, nem para isso eu prestei, né? Nem para me matar eu sirvo. Mas se for bem tratada e bem acolhida, é uma ótima oportunidade para ela poder se tratar, rever a própria história e abrir caminhos, né? Como nós duas aqui, que vivemos isso na pele e de repente isso nos trouxe mais força, né? Mais humanidade, né? Mais empatia, e isso que eu acho que é muito importante também. Eu costumo dizer o seguinte: a depressão é uma doença maldita, mas se você passa por ela, você tem de brinde, né? Uma humanidade que você não tinha antes, né? Um sentimento de pertencimento né, um ser humano, né, uma vida onde seres humanos, eles são muito parecidos, todos nós somos, né? E todos nós temos bastante questões de estresse. Agora, não podemos deixar de falar também da pandemia, né? Que piorou demais, não só a situação dos médicos, né? Foi uma situação totalmente inusitada, né? Que provocou um estresse gigantesco de algo que ninguém sabia o que que era, né? Da onde que vinha, parecia que era um monstro que ia nos atacar em qualquer momento, todo mundo com pânico. Os médicos também não tinham protocolo para fazer as coisas, cada um falando uma coisa, vendo as pessoas morrerem, tendo que escolher quem é que vai viver e quem vai morrer. Então, assim, eu falo que na pandemia eu nunca trabalhei tanto, principalmente porque aí o online também ficou mais, né, cresceu bastante, e aí foi, assim, um momento de muito estresse. E realmente, assim, principalmente jovens que estavam acabando de formar, já estavam entrando lá no olho do furacão, né? E assim, e isso realmente potencializou a ansiedade, a depressão. Pessoas até que jamais imaginaram que pudessem ter algum tipo de transtorno desse tipo, começaram a ter e até relatam que achavam que era frescura, que era mimimi, que realmente só na hora que sentiram na pele que viveram é que souberam mesmo. E vive, então, essa pessoa que o tentante e quem conseguiu se suicidar, ele já vem de uma história de depressão e ansiedade. Geralmente é isso, então. Pois é. Como As é que pessoas falam que nem todo suicídio é decorrente também de um transtorno mental. Mas eu digo assim, nesses trinta e tantos anos de experiência, eu nunca consegui não identificar algum tipo de transtorno mental Hum. ou algum sofrimento gigantesco,
né? Que impedisse que a pessoa conseguisse encontrar outros recursos. Porque o que que a gente chama de saúde mental, né, Pamela? Assim, é quando eu tenho um leque de opções, não é? Então, algo não dá certo na minha vida, então eu vou ter um plano B, um plano C, um plano D, não é? Então, quanto mais flexível eu Sim, for, né, quanto mais opções eu tenho para lidar com as adversidades da vida, mais saudável eu sou, certo. né? Então, o suicida, ele não opta, como as pessoas falam, ele optou pela morte, ele decidiu pela morte. Eu digo que é exatamente o contrário. Enquanto haviam opções, né, e às vezes pode ser chamado assim, eu não me mato por causa do meu filho, eu não me mato por causa do meu marido, eu não me mato porque minha mãe, isso e aquilo. Na verdade, são aquilo que te ainda vincula com a vida. Certo. Porque na hora que isso tudo termina, né, não tem nada nem ninguém que te segure, porque o Certo. sofrimento ele toma conta. Então, na verdade, o suicídio ele é a única é, Saída que a pessoa solução que tem. te resta. Então, se é a única solução que te resta dentro, né, da sua mente, né, que está doente, você não pode escolher. Você só pode escolher quando tem escolhas, Exato. né? E aí, quando acontece a desesperança total no tratamento, às vezes, ou de que esse sofrimento não vai acabar nunca, que isso, né, nada vai dar certo na sua vida, aí a pessoa se mata. E assim, como eu disse, né, quando ela não consegue, isso é muito bom, né, porque ela tem uma segunda chance de poder ser cuidada. A gente vê realmente o testemunho, né? Eu não queria morrer, né? Assim, Uhum. morte. Eu queria simplesmente sair daquela dor. Se fosse possível alguém retirar aquela dor, a pessoa não, né, gostaria de morrer mais, né? Assim, não seria Pronto. uma escolha. Só que, infelizmente, quando a pessoa às vezes vai buscar ajuda, ou já está num estado bastante avançado, e o medicamento, ele não é rápido, É. né? Por isso que muitas vezes a gente precisa internar aquela pessoa para ser protegida dela mesma, né? Mas demora às vezes de 2 a 3 semanas para um antidepressivo Imagina. fazer efeito. Nesse momento, a pessoa ela precisa ser monitorada, porque às vezes ela está tão deprimida que ela não consegue nem ter força para se matar. E aí, quando ela inicia o antidepressivo, ela vai recobrar a vitalidade física, Sim. mas muitas vezes, né, a mental psicológica não. Então, por isso que fala assim, tomou depressivo, e aí, logo depois que ele começou a tomar depressivo, ele se matou, mas é o contrário, né? Ele teve uma pequena melhora, física, energia, e aí, só que o sofrimento ainda estaria ali, né? Ele ainda não conseguiu resolver aquela questão. Entendi. Sim. Então, a gente orienta, né, que quando a pessoa inicia a medicação, ela continue sendo monitorada, né, Tá, para que ela não possa ter essa oportunidade de poder se matar, né? tá. Eu queria te perguntar uma coisa, eu quero, para auxiliar meus colegas quando a gente se depara com um tentante. Como trazer, como transformar como abordar esse paciente para que ele se sinta seguro para falar, ser ouvido? Existem algumas orientações que você pode fornecer para a gente para acolher esse doente de maneira assim, com estudos do seu conhecimento, né, da sua experiência, como acolher esse doente? Olha, aquele paciente que vai chegar no hospital, vai chegar para o médico, né, médico Sim. clínico, né, o cardiologista, ele vai chegar com sintomas físicos, né, que já extrapolaram o psíquico e já Uhum. estão se manifestando como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Então, assim, primeira coisa é necessário um diagnóstico diferencial, né? Então, o médico ele vai ter que primeiro fazer todos os exames, né, para poder
tirar qualquer possibilidade de alguma questão, né? Porque às vezes a pessoa está com vários sintomas aparentemente de depressão e pode ser um problema na tireoide, não é? E Ou ela está apresentando uma série de sintomas que aparentemente, né, assim, são. poderiam até ser cardíacos, né, É, Vivian? sim, Elas têm taquicardia, falta de ar, uma sensação de morte ali, uma dor, sente dor no peito, uma pressão no peito. Esse é o meu dia a dia no pronto-socorro do cardiologista, viu? É, atender essa queixa e a menor parte delas vai ser cardiológica mesmo. E aí, segue aí na sua orientação que eu estou aprendendo aqui. não, e aí o que que acontece, né? O médico, ele geralmente ele vai olhar a parte que ele sabe, não é? Então ele vai fazer o eletro, ele vai fazer todos os exames lá. E aí o que que a gente ouve muito do o médico dizer? Falou, pode ficar tranquilo, você não tem nada, né? Você não tem nada. Pode ir embora, no máximo dar né, um ansiolítico e assim, fica tranquilo, você não tem nada. Ele não tem nada cardiológico, não é? Mas ele não chegou naquele ponto de sofrimento até físico. Ele sente a dor no peito, ele sente a taquicardia, né? Ele sente que ele tá sem ar, que tá uma série de sintomas. Então, assim, aí ele ouve assim: você não tem nada, não é? Então, assim, se o médico, ou, né, ele não se sentir capacitado, né, para poder lidar com essa área que não é dele, porque a dele ele já fez a função, não é? Então, eu acho que se ele tiver tempo, né, porque infelizmente às vezes a gente não tem, né, o tempo necessário para poder conversar, ele teria que acolher aquele sofrimento e dizer, olha, a gente já fez todos os exames, né? Realmente, fisicamente, você não tem nada que, né, que seja preocupante, mas já que você apresentou, né, esse tanto de sintomas, ele realmente tem algo a ver com questões, né, que podem ser emocionais, né? Às vezes o psiquiátrico fica meio assustador, né? Então, assim, questões psicológicas que eu acho legal. É, eu acho que todo médico deveria ter uma parceria, né, com um psicólogo ou com um psiquiatra para que ele já encaminhe, né? É, se ele tiver acompanhado de alguém da família, chamar essa pessoa também e fazer com que essa pessoa fique ciente do que está acontecendo, porque às vezes o próprio paciente, ele não vai, né? Às vezes você tem que pegar na mão do paciente e levar ele para, né, para uma consulta, e então é nunca desqualificar aquilo como você não tem nada, né? E outro dia aconteceu uma coisa interessante que foi o contrário. Eu peguei um Uber e ele estava me contando que ele começou a sentir sintomas, que era um infarto. Ele parou no hospital, entrou e na hora da triagem, aí ela falou assim: você está tendo uma ansiedade, não é? E aí ele falou: não, eu não estou tendo ansiedade, eu sei o que que é isso, porque eu já vivi isso uma vez. Ah, Aí ela falou: não, isso aí é ansiedade. Tá tendo tanta gente com síndrome de pânico e ansiedade, que as pessoas também já estão achando que tudo é não. Ele estava infartando. é, isso que você falou é muito importante e eu ressalto na aula com os alunos, dou aula para o quarto ano de medicina, para o sexto ano de medicina. A gente tem um curso digital de emergências cardiovasculares e a aula de dor torácica é minha. E isso é o principal. 80% não vai ser causa cardiológica, mas a gente tem que excluir os 20% porque são causas fatais. Uhum, Então, a clínica ela está aí para a gente conversar com o paciente e perceber a experiência e o método que a gente, por exemplo, ensina nessa aula, torna o colega médico, ele vai conseguir separar o joio do trigo. Quem eu devo dar uma atenção de acolhimento, porque aparece uma síndrome do pânico, né? Mas eu vou correr o eletro rápido, eu vou medir os sinais vitais, eu vou entender melhor essa dor.
Porque no caso do infarto, a dor no peito, a dor, ela é muito característica. A clínica, ela é muito característica do infarto. Pode lembrar uma síndrome do pânico, mas tem muitas coisas diferentes entre elas. E então, quem trabalha no pronto-socorro tem que estar apto a separar e, ao mesmo tempo, fazer o que você falou, a primeira coisa, né? O diagnóstico diferencial, ir atrás do diagnóstico diferencial. E, Vivian, em um dos pronto-socorros que eu trabalhei, era super tranquilo, era um pronto-socorro particular. E aí, como eu falei, de cada 10 fichas que eu atendia, 8 eram relacionadas à depressão, ansiedade. E o que eu percebi que fez muita diferença, que eles próprios terminavam aquele atendimento, era o ouvir. Era eu. Eles falavam assim: Nossa, você é a primeira pessoa nesse momento aqui que eu estou vivendo que parou e está me escutando. E geralmente eu percebo que a gente não está presente no momento da consulta, ou a gente não está realmente escutando aquele paciente de maneira empática, ou passando uma confiança para ele, né, Vivian? É, e outra coisa que eu evito muito fazer, eu acho que me corrija aí, né, mas é ficar comparando com coisas da minha vida. Hoje a gente comentou aqui, né, expondo nossas vulnerabilidades, mas evitar nesse momento, talvez falar para o colega assim, né, evitar dizer que vai melhorar, que a pessoa vai ter fé, que vai dar, assim, esses conselhos, de certa maneira, eles não ajudam, não é mesmo, Vivian, nesse momento de dificuldade? Não, e é cada conselho, às vezes você está precisando arrumar um namorado, não Meu Deus. é? Você está. E até algumas coisas muito assustadoras, porque às vezes a pessoa chega, né, com um corte no pulso e o médico fala assim: olha, da próxima vez você faz assim, ó. Aí Ah, mostra aqui no pescoço aonde que deve cortar. É maldade do médico? Ele deseja que a pessoa faça isso? Não, né? Não é, o médico não é um sádico. A questão é da ignorância, ignorância, a do palavra que que. me veio à mente é ignorância, assim, total. Culpa das É. nossas escolas médicas, e Não, da e fala nossa assim, olha, da própria. próxima vez, assim, remédio não mata, né? Remédio, Sara, da próxima vez você pula na frente do metrô, por Meu exemplo. Deus. São falas absolutas, assim, inocentes, entre aspas, que o médico fala achando, né, né, às vezes faz uma piadinha, uma gracinha em cima de Uhum. algo muito sério, que não é legal. Agora, esses conselhos, né, não, a vida vai melhorar, nossa, você tem Tenha uma família fé, linda, né, você tem tudo, tem gente que está aí, né, você não tem é, problema, né? Você tem o que comer, você tem saúde, olha só, você tem um plano de saúde bom, tem gente que está no SUS. é. Isso não Isso não ajuda. funciona. Não funciona porque a pessoa, às vezes, potencializa ainda a culpa, né? Porque ela pensa assim, não, eu tenho tudo isso que ele está dizendo e mesmo assim eu estou querendo morrer, não é? Então, aí que eu não presto para nada mesmo. Agora, eu acho que o profissional, principalmente o profissional, assim, que está atendendo aquela pessoa, eu acho que se ele também der um depoimento de que ele é um ser humano e de que Sim, ele já viveu aquela dor e que aquilo não é vergonhoso, que ele tá, também procurou ajuda, que ele também tomou medicamento, acho que isso ajuda muito, perfeito. É o que né? a gente fez aqui, expondo Uhum, vulnerabilidade, né, Vivian? exatamente. Então, assim, às vezes fala assim, não, mas você já teve depressão? Eu falei, já tive, já tomei medicação, já foi. E faria tudo de novo e farei se Uhum. caso Só que hoje, por exemplo, eu já me observo, né? Eu fico atenta, eu vigio as minhas Sim, os sinais. emoções, né? E as minhas reações diante das coisas. E esse autoconhecimento, que você também conhece através da terapia também, que é muito importante, né, isso faz também com que você detecte que algo está esquisito, né, diferente, né, está desagregando, né, ou destoando da realidade anterior. Então, é também uma boa recomendação. Você tocou no assunto da terapia.
E a gente ainda enfrenta muito preconceito. As pessoas, acredito que os homens mais do que as mulheres, mais preconceitos, em relação a procurar terapia. Quando vive que a pessoa ela deve procurar a terapia, sinais que ela fala, opa, eu ouvi lá no podcast e a doutora Vivian falou que precisa procurar o terapeuta. Tô com esses sinais aí que ela comentou. Eu acho que essa é uma das explicações também, porque os homens se matam mais também, né? Porque eles não tiveram ao longo do tempo a possibilidade de expressarem seus sentimentos, né? Então, por exemplo, eu já fiz palestras, né, para a Polícia Federal, Polícia Militar, Aeronáutica, todos homens que não podem ter fragilidade, são profissões de macho, não é? Que não podem apresentar atestado médico, muito menos um atestado psiquiátrico. Ixi, é Eles mesmo? são zoados pelos próprios colegas, né? Como se, às vezes, o que zoa também está tomando remédio e não quer contar, né? Então, assim, os homens, eles têm mais, tipo, tinham, acho, assim, eu acho que isso está mudando demais. A minha clínica, mais ou menos até uns 10 anos atrás, assim, era exclusivamente feita de mulheres. Os homens eram, assim, aqueles que já estavam no fundo do poço. Hoje, eu sinto um enorme prazer de receber jovens, homens jovens principalmente, e que eles vêm às vezes sem um sofrimento grande. Eles começam a dizer que assim eu tenho lido sobre o assunto e a terapia, né, dizem, né, que a terapia ela torna a gente melhor, fazer boas escolhas. Então eu vim fazer terapia. Não, e aí eu comemoro internamente, porque eu falo assim, gente, a pessoa chegar no seu consultório para fazer terapia sem ter um sofrimento gigantesco como era antes, né? Era só mesmo, simplesmente assim, eu quero lidar melhor com as minhas escolhas, eu quero, né, fazer boas escolhas, eu quero conversar com alguém sobre os possíveis caminhos que eu possa tomar, para que eu faça, né, exatamente uma questão preventiva, para que não chegue a um ponto, né, em que você tenha que ir à terapia ou à força, né, ou por uma Sim. necessidade muito grande, né? Aí esse é o ideal, né? Então, é essa busca. E para os nossos amigos aí, homens, buscarem realmente, porque eu também acho que eu vejo ao meu redor, realmente muitos amigos hoje buscam esse autoconhecimento, a busca por uma inteligência emocional, de desenvolvimento desses aspectos. E é bonito essa jornada, eu acho bem interessante. Vivian, um dos aspectos que eu acho muito interessante do seu grupo, até a gente pode falar um pouco dele, do GAES, é do apoio à família, né, do enlutado, da família dessa pessoa que se suicidou. E me pegou muito essa frase que você falou, os que morreram não têm voz. Acaba ali, né? Acaba ali, teoricamente, a gente tem essa família e você falou, hoje eu quero ser a voz, né? Porque eles não têm a voz. Me conta um pouco da necessidade e da importância do trabalho do seu grupo e dos grupos de apoio de maneira geral à família do enlutado. Quer dizer, morrer por suicídio não é socialmente aceitável, não é? Nem a vítima, nem a família vão escapar de um julgamento muito forte. E isso acontece já até no velório, no enterro, né? Como é que vocês não viram? Que vocês não notaram nada? Era por causa de dívida? Ou então culpando a namorada porque terminou? Ou culpando a escola porque deu uma uma nota ruim, a professora, ela tirou uma nota ruim, a professora que é a culpada. Então, assim, é, a partir do momento que a pessoa morre, a família já começa a passar por coisas que normalmente não vai acontecer com outros tipos de morte. Então, ela vai ter, se for em casa, a casa invadida, né, por SAMU, por polícia, por bombeiro, por vizinhos que vão invadir a privacidade dela. Muitas vezes ela vai encontrar, né, o ente querido numa situação lastimável, então provoca um estresse pós-traumático, né? Então, já começa por aí, depois vai ter o IML também, que é um processo doloroso, e depois
as críticas no próprio enterro. Isso também tem melhorado um pouco à medida que as pessoas estão tendo uma compreensão a respeito, né, das doenças mentais, principalmente também em relação à questão dos religiosos, porque o suicídio sempre foi condenado, né, por todas as religiões. Ele, na verdade, ele é condenado, mas se condenava o suicídio e o suicida, né? Hoje as religiões continuam condenando o suicídio, mas não condenam mais o suicida porque já compreendem que houve esse processo de adoecimento. Então a gente vê nas missas, nos ritos religiosos, uma maior empatia dos religiosos, principalmente depois que o padre Fábio, né, e o padre Marcelo, e outros pastores que viveram doenças psiquiátricas, eles divulgaram isso. Então, não é por falta de Deus, né, porque eram pessoas com muito Deus, né, vamos dizer assim, e que adoeceram como qualquer pessoa pode adoecer, porque eles têm cérebro também, né? Então, assim, e aí, o que que acontece? O luto por suicídio é um luto bem diferente, né, do que quando você perde alguém por uma doença ou por um acidente, né? A pessoa ela vai ter uma série de sentimentos controversos, principalmente a culpa, né? O que que eu fiz, o que que eu não fiz, o que que eu disse, o que que eu não disse, né? E se eu tivesse atendido aquele telefonema, e se eu tivesse percebido aquela postagem que ela colocou, e se... Então, o e se, o porquê e a culpa, a vergonha, a raiva, que são sentimentos que você não vai ter em alguém que morreu por um acidente de carro, por exemplo, né? Quem tem vergonha de alguém que morreu de câncer, né? Então, nós, em 2017, nós decidimos criar esse grupo de apoio, que é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da UFMG. E exatamente por entender que o enlutado era uma população, lutado por suicídio, né? Uma população abandonada, né? Outro dia um enlutado até disse assim, a sociedade secreta dos enlutados por suicídio. Eu achei fantástico, porque realmente uma população abandonada, porque ninguém quer falar, ou se querem falar, às vezes de forma bizarra, né? Querendo saber detalhes e tudo. Então, esse grupo, ele, ao longo desses 7 anos que eu estou coordenando, a gente já passaram mais de 300 enlutados, a gente mais de cento e tantas mortes, de diferentes formas, e a gente percebe que é uma ótima ferramenta. Até porque quando você tem um parente ou alguém próximo que suicidou, o seu risco de suicídio aumenta, né? Não que você vá suicidar porque alguém suicidou, mas se você já tem uma vulnerabilidade, aquilo potencializa. Então, agora, em relação ao que você falou, da explicação, o que que eu acho que é mais, vamos dizer, o que dá mais resultado no luto por suicídio? Você dar a voz mesmo ao morto, né? Vamos dizer assim. Por quê? Ele não pode falar como ele se sentiu mais, né? Então, as pessoas ficam assim, por quê? Por quê? Por quê? Aí eu sempre falo assim, esse trabalho, né, principalmente na terapia cognitivo-comportamental que a gente faz de psicoeducação, que é a compreensão do processo de adoecimento, né? Geralmente a gente faz uma mini autópsia psicológica. Autópsia psicológica né, um recurso que a gente tem, assim como existe autópsia do corpo, a gente vai rememorando os últimos momentos da pessoa que faleceu, os últimos meses, com entrevistas também com pessoas que conviveram, né? E a gente vai mais ou menos delineando, né, não digo um diagnóstico fechado, mas assim, possíveis sintomas que essa pessoa apresentou e que não foi visto. Isso não é para potencializar a culpa, porque senão as pessoas também ficam assim, ah, mas como que eu não vi isso? Como que eu não vi aquilo, né? Que é o que às vezes as pessoas falam assim, ah, os sinais estavam evidentes, só que a família às vezes não conseguiu ver.
e sim. só vai ver depois. E aí eu costumo comparar a um filme que a gente assiste e que a gente não sabe o final. Ah, exato. A gente não sabe que o mocinho vai morrer no final. Mas aí depois você decide ver o filme de novo e já sabe que o mocinho vai morrer, você vai observar detalhes que você não observou antes de você não saber o final do filme. Exato. E aí o enlutado, ele começa a compreender que aquela pessoa que ele amava morreu de uma doença, como o vizinho também teve um parente que morreu de câncer, de diabetes, de outra coisa. E aí ele não se sente mais aquele peixe fora d'água. Ele fala, "Ah, Ah, então, na verdade, aquela pessoa morreu pelo agravamento da sua doença sim, mental, não é? Então, por que ter vergonha? Por que ter culpa? Por que ter raiva? Não é? sim, entendi. Muito importante eu anotei aqui as palavras que acho que ficaram em evidência: a culpa, o porquê, né? E aí esse diagnóstico retroativo, esse mapeamento retroativo traz esse entendimento para a família e torna o processo de luto, assim como em outras patologias, eu percebo a diferença da morte quando existe um entendimento do Uhum. que aconteceu, e eu faço questão de, como médica, e vou comunicar as notícias de óbito, trazer esse esclarecimento para a família, porque eu sei que vai facilitar o processo da vivência desse luto se eu explicar o porquê, os sinais. Ah, olha, ele já era, vamos supor, passou por uma cirurgia que é o meu dia a dia, passou por uma cirurgia cardíaca e não resistiu ao processo pós-cirúrgico. Mas veja, ele já era idoso, ele era frágil, a cirurgia era de alto risco, o coração dele era fraco. Bom, a pessoa, você vai dando subsídios para que aquela pessoa realmente, é, seria muito bom se ficasse tudo bem, mas faz sentido, ter acontecido o falecimento, o coração não resistiu. E aí, entendendo o suicídio também dessa maneira, que eu acho que esse está sendo um grande ponto desse podcast, é tirar o suicídio do abstrato Sim, e trazer para o objetivo. Doença mental que tem seus sinais, tem início, tem meio, e se a gente não tratar, vai ter o fim trágico para aquela sim. família, para aquele doente. Mas, como você comentou, a família tem um risco também, aumentado em relação à população geral. Uhum. E então esse luto fica mais palpável, Sim, menos agressivo e tira essa carga negativa realmente. Você falando, só de você falar, já se a gente já se sente realmente melhor de entender que pô, é uma doença como outra, mas com as suas dificuldades de tratamento, que não tem tanto nas outras. Então, encontrar a saúde mental pública, vamos supor, né? Bons hospitais, bons profissionais acessíveis, medicamentos, né, Vivian? A sim. gente tem na indústria Qualidade. farmacêutica medicamentos com uma farmacodinâmica mais interessante. Eles são caros. Alguns disponíveis já gratuitos já não tem tanta essa facilidade ou, né? Eu acho que existe uma série de coisas na saúde mental e que, como você comentou, a pandemia também trouxe isso e eu acho, minha impressão é que a gente está mais atento, alguns grupos estão aí ativos, pleiteando, né, essa melhoria, tanto de apoio, de tratamento, dentro dos próprios hospitais. Veja as palestras que você tem feito, né, de elucidação, de orientação para os profissionais, mas eu acredito ainda que existe um longo caminho. Essa é a Sim. sua impressão também, como especialista? Sim. Agora, uma das coisas que a gente tem observado
É assim, antigamente era um tabu falar sobre o assunto, né? Nem se você pagasse um lugar, uma instituição, para poder falar sobre isso, eles aceitavam. Nenhuma empresa, nenhuma instituição gostaria de ver o seu nome associado ao suicídio. Então, assim, por que aquela empresa está fazendo uma palestra sobre prevenção do suicídio? É porque deve ser uma doença, é uma empresa que adoece, que as pessoas estão querendo suicidar e tudo. Com o Setembro Amarelo, a gente está vendo uma coisa contrária que também tem sido negativa, né? A popularização disso. Então, todos os YouTubers, né? Todo mundo virou especialista em suicídio, todo mundo quer falar, quer postar, quer falar. Se precisar de mim, só me chamar, que eu estarei disponível para escutar. Eu falei assim, você tem 5 horas para me escutar? Então, assim, virou moda, não é? Então, assim, hoje, antigamente nós tínhamos alguns especialistas muito bons, né? Hoje nós temos um monte de gente que quer falar de graça porque deu uma lidinha em algum lugar e tudo. Então, falam de forma equivocada, não é? Inclusive, aconteceu um fato muito interessante. Uma dessas YouTubers disse que música clássica era muito bom para acalmar a ideação suicida. E uma das enlutadas, na sessão, ela estava chorando porque ela ouviu falar isso e ela falou assim: Viga, na minha casa nós nunca escutamos música clássica. Por que que nós não pensamos nisso? Se eu tivesse escutado, minha irmã não tinha morrido, Oh, né? Então, assim, a desinformação também, ela está muito grande. Então, nós da Associação Brasileira, né, de Prevenção, a gente está, assim, pagando incêndio ali, denúncia aqui, de gente falando coisas inadequadas. Então, assim, ao mesmo tempo que é bom falar, tem que ser falado de forma adequada, porque se for falado de forma inadequada, o efeito é muito, né, né, maléfico e tudo. Então, é uma faca de dois gumes. Falar é necessário, mas falar de forma correta. com a especialista, por exemplo, eu me vi, quando a gente estava pensando no roteiro, eu me vi com uma ausência mesmo de conteúdo. Se a gente fosse falar sobre infarto, eu conseguiria aqui falar rapidamente sobre muitas coisas. E, na verdade, quando eu fui pensar no suicídio, me veio mais perguntas do que dados concretos. Então, realmente tem que, e aí divulgar, né, como você está fazendo aqui com a gente, com consciência, especialistas, informações de estudos, isso é muito importante. E é verdade, até a gente deixou para fazer isso em outubro, para fugir do setembro amarelo, né, Vivian? Eu tenho É. uma pergunta ainda mais atual, assim, em relação. Não sei se você já está vendo na sua prática clínica, em relação a esses jogos de azar. Essa, eu não sei, eu acho que eu sei, né? Financeiramente me parece ser extremamente rentável, porque o mundo vive isso, não é só o Brasil. A gente, né, Copa, Eurocopa, você vê um monte de propaganda das bets, bet de tudo quanto é jeito. Esses jogos do azar. E a gente já começou a ver relato agora de famílias arruinadas, né, Vivian? Os jogos do azar, eles também perfazem essa parte multifatorial e gatilhos aí para o suicídio? Você, na sua prática, percebeu algo relacionado aos jogos de azar nos últimos tempos? Sim, já estamos tendo resultado disso até em forma de suicídio também. É claro que a gente não pode culpar o jogo em si, né? Então, o jogo é como a gente conversou antes, ele é a última né, gota de um copo que já está bem, bem cheio. Então, por exemplo, eu fico pensando assim, quando eu digo, né? Uma vez eu fui no cassino em Punta del Este, eu joguei US$ 1. Falei assim, US$ 1, que e perdi. Então, eu falei assim, porque eu não tenho também essa compulsividade. Então, aí nós vamos tendo que fazer a retrospectiva. A pessoa já é uma pessoa que tem algum tipo de compulsão, não é? E que ela já tem uma vulnerabilidade, né? Ou já algum transtorno que ela possa também cair
nesse canto da sereia aí que é. Então, o que que acontece, né? Pelo que eu já entendi, eu nunca entrei, mas assim, primeiro você ganha, 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 né? E na hora que você começa a ganhar, você começa a apostar mais e você vai perdendo. E isso realmente está fazendo com que as pessoas fiquem endividadas, né? Eu fiz uma palestra em Lima, 2016, se eu não me engano. Em cada esquina de Lima tem um cassino que fica 24 horas aberto. É impressionante. Então você não sabe se é dia ou se é noite lá. Todos os cassinos ficam abertos. E aí, no Congresso, foi feita uma palestra sobre já a quantidade de pessoas suicidando em relação às dívidas de jogo. E desde criança eles já recebem aquelas maquininhas Para de colocar brincar. para brincar. Meu Então, Deus. desde criança, você já é oferecido isso. Então, eu acho que a gente está caminhando muito para isso, né? Assim, e a facilidade que eu. Porque antes, para eu jogar na Mega Sena, por exemplo, eu tenho que ir na casa lotérica, É, né? Jogar. Agora eu já posso jogar pela Mega Sena pela internet. sim. Esses joguinhos tigrinho, não sei o que, tal coisa também é tudo ao Online. meu alcance. Uhum. Então, a facilidade com que isso está dentro do meu quarto, da minha casa, né, é, que faz com que a coisa fique mais Perigoso. sedutora, né? Sedutora. Então, o prazer imediato de tudo, né? Bebida, comida, drogas, É essas tudo no coisas. mesmo lugar, né, Vivian? Aconteceu tudo no Exatamente. centro da compulsão ali, do prazer. Então, é droga, álcool, droga, sexo, compras, jogos de azar. Tá tudo ali, né? Exatamente. Então, assim, aí eu falei assim, mas tem outros jogos. O argumento das pessoas é sempre esse, né? Tem outros jogos. Se não legalizar a maconha, mas tem outras drogas, tem não sei o quê. Tá, mas a gente tem que dificultar os métodos, não é? Esse É, quer dizer, a esse gente é o ponto. né? Nós não temos que facilitar. Vamos liberar a maconha e as crianças poderem ter acesso. Isso dá polêmica quando eu falo. Mas assim, eu acho que a gente tem que dificultar. Mas Sim, pode bebida, pode, não sei o quê. Tá, eu acho que não devia poder também, não. tá Né? certo, Acho que né? devia ter um pouquinho de dificuldade, porque menor, você vai em festa de 15 anos, todo menino tá bebendo, e é proibido beber. E a Sim, gente sabe o impacto que álcool e o drogas álcool, no cérebro, né, de um adolescente. E sim, ninguém inicia a usar droga com 25 anos, né? sim, Geralmente inicia é cedo. antes. Então, assim, realmente não é uma coisa boa para a saúde mental, né? É mais uma das questões que a internet nos traz de ruim, né? Tem muita coisa boa, inclusive o nosso papo aqui só está Sim, sendo possível por causa, né, da da internet. internet, mas por outro lado também os malefícios potencializaram, Sim. né? Vivian, eu te agradeço muito. Eu aprendi muito nesse episódio de hoje e quero saber das suas considerações aí finais, recados para os nossos colegas médicos e pontos chaves que você gostaria de ressaltar sobre esse assunto. Eu acho que a primeira coisa é cuide-se, né? Eu acho que para você cuidar, né, o médico ou o profissional de saúde, né, que, vamos dizer, seria o especialista no cuidado físico e mental, ele, antes de tudo, tem que se cuidar. Então, não adianta eu falar o que o outro tem que fazer se eu mesma não cuidar, né, da minha alimentação, das minhas atividades físicas, do meu descanso, do meu sono. Então, eu vou ser aquilo que fala, mas não faz, né? Exato. Então, o exemplo é o principal. Então, as pessoas têm que se cuidar, e também saber as limitações, porque, por exemplo, você como cardiologista, às vezes você tem tempo para poder conversar com o paciente, mas tem médicos que não têm, né? Principalmente planos de saúde, que eles têm, né, 10, 15 minutos e tudo. Então, assim, se ele não tiver a oportunidade, né, de poder falar e ele perceber que existe algo além ali, que possa ter realmente né, um colega parceiro em que ele possa já dar, né, como eu disse, um encaminhamento e tudo, e assim, tentar, né, realmente poder
passar essa mensagem de que isso não é inevitável, não é? Pelo contrário, o suicídio ele pode ser prevenido, ele não pode ser previsto, mas ele pode ser prevenível, Perfeito. não é em todos os casos, né? Assim como qualquer outra doença, não Sim, é? Isso, inclusive, eu falo muito para os enlutados, porque às vezes os enlutados dizem, então, se eu tivesse levado no psiquiatra, se eu tivesse tomado medicação, eu falo, olha, tem talvez. câncer que cura, tem câncer que não melhora, né? Tem Exato. câncer que tá. Então, também o IC, que é uma coisa muito presente no enlutado, é uma coisa que a gente nunca saberia, não é? Mas agora, coisas que você sabe agora. Então, o grupo também, ele funciona muito com esse compartilhamento, né, dos sentimentos que são comuns a todos, apesar das histórias diferentes, e também o acolhimento daquele que chega, tipo assim, a pessoa chega em frangalhos e ela recebe o acolhimento e ele olha para outras pessoas e fala assim, se eles sobreviveram a essa tragédia, eu também sobrevivo, né? E só mais uma coisa, né, vamos assim, eu queria dizer o seguinte: o suicídio é uma tragédia. Ele não pode ser romantizado, ele não pode ser. Assim, isso é casos para a academia, para os psicanalistas, para os filósofos, porque, na verdade, na hora do pega para capar no consultório, você tem que tomar medidas muito efetivas. Então, Tá. às vezes, eu vou fazer palestra para a área de humanas e as pessoas querem filosofar e tudo. Eu falei, não, a gente não pode filosofar em cima do suicídio, a gente tem que agir, né? Então, a qualquer sintoma, a qualquer Sinal. manifestação de algum risco, tem que ser tomadas medidas mais drásticas e não ficar achando que aquilo ali é bonito, né? Não, não é Romeu e Julieta. Não, e quando você fala de medidas mais drásticas, a gente está se referindo a, se, né, terapia, medicação e até internação, se for o Sim, caso. E quem vai dizer que é o caso de internação é o profissional que trabalha com isso, porque assim sim, como você que há 30 anos, mais de 30 anos, estuda isso, você com certeza vai perceber sinais específicos, assim como a gente da cardiologia, chega um paciente com insuficiência cardíaca, eu consigo saber quem eu tenho que internar, quem eu vou dar diurético e mandar para casa. Mas na hora eu sei quem eu vou ter que internar. Então, claro, vai ter alguém que eu vou ter dúvida, eu vou pedir exame, vou checar e tal. Às vezes o colega vai ter dúvida, vai tentar uma terapia, vai tentar uma medicação, mas é muito perigoso porque é o que você comentou, uma impulsividade faz com que, né, a pessoa cometa o ato do suicídio. Última pergunta que me veio à mente, que eu estou aqui pensando que alguém pode pensar: falar de suicídio incita o suicídio? Estimula o suicídio? Que nem essa conversa que a gente está tendo, ou uma abordagem. Percebi na minha consulta um paciente mais deprimido, com pouca vontade de viver. Vou abordar a questão do se ele já, vou perguntar para ele se ele já pensou em atentar contra a própria vida, pensou em já se matar. Isso induz, se ele não pensou a pensar, induz ele a fazer isso? não, isso é um mito, não é? Perfeito. Se ele já pensa, pelo contrário, né? Você abrir o espaço para ele falar sobre isso vai causar alívio. Porque, na Ah, verdade, o que que ele escuta o tempo todo? Ai, não fala nesse assunto, não. Deus me livre, né? Não vamos. Para de pensar nessas besteiras. Se ele encontra um profissional que fala assim, fala, né? Me diz o que que você pensa. sim, Você tem pensado? Você pensou num método? Porque também a gente tem que perguntar assim coisas mais, né? objetivo. Vai afunilando as perguntas. Aham. Você tem alguma, né, algum remédio escondido, alguma corda, alguma coisa? Então, assim, e aí a pessoa, muitas vezes, na medida que ela fala, nossa, essa pessoa consegue escutar tudo isso que eu estou falando, sem desmaiar, né? Ele vai conseguir simbolizar aquele ato, né? Agora, se o médico falar assim, ah, não, vamos falar nesse assunto, não, isso não é coisa de pensar, não. Pronto. Então, assim, falar de suicídio não faz a pessoa do nada ter vontade de suicidar, né? Pelo contrário, a abertura para ela falar disso capacita com que ela simbolize aquele desejo, né? E encontre alguém que a escute e que a acolha. Sim, muito bom. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, me veio exatamente na memória um filme que eu assisti com o Tom Hanks,
que ele interpreta o Otto Anderson. É o pior vizinho do mundo. Uhum. É É um lindo, filme, é um filme lindo. lindo, é um filme lindo. Bom, não vou dar spoilers, mas só contar brevemente para quem tiver interesse, é um filme interessante porque ele tira muitos mitos também de que, né, o Otto Anderson, ele é um personagem que teve tem a sua vida ali, e todo momento ele está pensando ali em concretizar o ato suicida. E ele não consegue, né, Vivian? Por várias vezes ele tá lá preparado e aí não consegue, até em alguns momentos. Mas o principal desse filme é que eu percebo hoje, após a sua conversa aqui e refletindo, que ao longo do desenrolar do filme, o sofrimento dele, que era pela perda da esposa, foi tomando. Não é isso, eu só não sei se você interpreta de outro jeito, mas foi tomando forma, dele entender o que estava acontecendo e esse sofrimento foi se esvaecendo ao passar do filme. A sensação é bem nítida assim no começo e no final, seu coração ele tá mais quentinho e é uma história bem bonita. Você analisa também assim dessa maneira? É lindo, porque assim, na verdade, quando a depressão ela te coloca num eu gigantesco, né? É, É, a minha dor, as minhas dificuldades, a minha, né, impossibilidade, tudo. E na medida que, né, no caso do filme, ele vai, né, é até engraçado, é meio cômico, né? cômico, é cômico. Na hora que ele vai acabar, alguma coisa atrapalha. E aí é isso que eu quis dizer no início. Como a gente, quando a gente também dificulta os meios, você tem esse momento em que você pode parar para pensar, Sim, né, em algumas coisas. E também criar sentidos, né? Ele foi criando, ele já que tinha que cuidar de outras conexões. coisas. É, Exatamente, né? Agora tem um outro filme também, que eu agora boa. me fugiu o nome, que ele faz um personagem real que houve na história americana, O Tom um Hanks. vizinho, um vizinho, ai gente, é também um vizinho, mas é de outra coisa, se não me engano. Mas é com o Tom Hanks também, que eu tô Com Tom procurando. Hanks. Ai gente, como é que Vai chama? contando a história, eu vou procurando aqui. O Foi Mal Vizinho. O Mal sobre a Vizinho? história, o mau vizinho. Continua contando a história. Eu vou procurar aqui enquanto você está contando. Era um programa americano que tinha há muitos anos atrás, e ele faz o personagem que ele, né, que era um cara que ele fazia um programa infantil, é muito lindo esse filme. Depois a gente consegue, eu vou te ver se eu vou dar o nome. E esse cara, ele escutava as crianças com uma atenção e um respeito tão grandes, que as crianças eram apaixonadas com ele. E ele usava bichinhos, né, fantoches, para lidar com situações da vida da criança, de forma a Sei criar o filme. resiliência. Um Lindo Dia na Vizinhança. Nossa, tem que É, assistir. esse. É maravilhoso. Então, assim, como saber que existia uma pessoa assim, que tinha um programa desses, né? Assim, ele escutava as pessoas, ele estava presente para Perfeito. escutar. Essa faz toda a diferença, Sim. né? Então, assim, eu acho que também, né, um recado que eu poderia dar é assim, esteja presente na sua Sim. escuta. Se não for possível, que muitas vezes não é, né, é, encaminha Sim. para alguém que possa estar disponível, né? Sim. Então, Esse é o meu recado também. Acho que minha principal consideração final estar presente para essa pessoa, esse paciente que a gente está cuidando e percebendo uma questão ansiosa, uma questão depressiva. E é o que você falou, né? Atualmente eu optei por estar no consultório particular justamente por isso. As minhas consultas, elas duram às vezes 90 minutos, já duraram muito mais do que isso, porque eu sempre quis fazer esse tipo de medicina onde eu pudesse escutar, e eu, ao longo do que a pessoa está me contando,
eu consigo pegar isso aqui, ó, isso aqui é importante para a história. Porque às vezes eu vou propor um tratamento, e a gente está falando de saúde mental, etc., mas isso impacta em como eu vou. Geralmente, eu, como cardiologista, Vivian, eu preciso pedir para a pessoa fazer atividade física. Uhum, E se eu não entender o contexto que ela vive, eu não consigo falar, então, você vai fazer academia. Meu, às vezes a pessoa mora longe da academia, ela tem 3 filhos, ela é uma esposa sobrecarregada, ela tem uma sobrecarga, ela tá em burnout. Não tem como eu pedir para ela fazer academia agora. Se eu vou dar mais uhum, uma tarefa para ela. Então, eu preciso entender o contexto que ela vive. E esse escutar, eu acho que é um dos grandes. Eu sou uma médica jovem, estou aprendendo, eu tenho, né, eu falo, eu tenho 11 anos. Tenho uhum, experiência para quem está se formando agora, mas tem muito que aprender ainda, pensando em quem tem, sei lá, eu daqui 10 anos, eu vou falar, nossa, eu aprendi muito, né, nesses 20 anos. Então, mas esse escutar que eu percebi na experiência fez e faz diferença, estar presente, então, estar atento. Para você ter ideia, eu abandonei o computador porque eu acredito que o computador, às vezes, a gente está ali anotando as coisas e ele distancia, ele cria uhum, uma barreira ali. Eu perco um pouco mais de tempo depois, logo após a consulta, para passar as nuances mais importantes para o computador, para o prontuário. Mas uhum. eu ganho a conexão. E eu preciso, para que para o meu tratamento dar certo, eu preciso dessa conexão. Às vezes já aconteceu de eu perceber que a pessoa precisa nitidamente de medicação psiquiátrica e terapia, né? Mas é uma primeira consulta comigo. Geralmente, se eu mando ela para o psiquiatra, ela vai falar: a médica achou que eu sou louca, né? Não quer cuidar de mim, me mandou para outro médico e ainda para o psiquiatra. Uhum. Então, eu preciso criar esse laço, criar esse vínculo, criar essa conexão, essa segurança para que na próxima consulta essa intervenção seja bem-vinda. Sim. Agora, Então, a gente também não pode também patologizar a vida, não é? Então, é, assim, hoje também assim não pode ficar triste, né? Não pode ter ansiedade, não pode ter angústia e tudo, né? Eu até falo assim, no meu tempo, a gente falava assim, eu tô na fossa, né? sim, Então, assim, por que que a Vivian não veio? É porque ela tá na fossa. E e tudo tá bem. tudo bem. Você ficava em casa, ouvia um disco, né? Ouvia uma Uhum, musiquinha e ficava na fossa. Era um direito seu ter os seus momentos de tristeza, de reflexão, né? Normais, reativos a um fato. Hoje sim, não. Hoje é a tal da positividade tóxica também, né? De que às vezes eu estou triste porque estou triste, porque e aconteceu uma tudo coisa bem. triste na minha vida, né? Eu não Sim. preciso tomar medicação para isso, eu não preciso ir para o psiquiatra. Então, assim, é também saber distinguir o que que é a vida, né, real e o que que é algo que está A doença, extrapolando, exato. né? Excelente. É, eu costumo ouvir um podcast que chama o Corvo Seco. São várias meditações e explanações. E ele fala, assim, às vezes, dos pensamentos, que a gente tem pensamentos tristes, pensamentos caóticos, e que tá tudo bem, que a gente ali é só um pensamento, é como o correr de um rio, é como aquele, né, é um momento ali. E que Uhum. realmente concordo com você, não vamos fazer tudo virar uma grande patologia, mas aí que está a expertise. O cardiologista, Vivian, eu acredito que, por que que eu acho que tem esse papel da gente chamar também profissionais como você para falar aqui no nosso espaço? Porque ele é o grande médico que o povo brasileiro procura. Então, muitas vezes é o primeiro profissional que o cara está procurando. E você precisa ter essa expertise, você precisa estar ligado. Você não pode pensar Uhum. que é só coração. Às vezes ele nem precisa de você como cardiologista, mas ele precisa de um médico. Então, assim, esse treinamento ele é importante e esse precisa estar ligado. A gente traz aqui outros profissionais, pneumos, para falar do tabagismo, profissionais do sono, para também falar do sono, impacta no coração, impacta, e a gente tem que abordar isso, e nós não fomos treinados para abordar sono, por exemplo. E doença mental, poxa, está muito presente, e a gente também não foi treinado. Então, é um espaço, eu te agradeço muito, foi assim né? Minhas expectativas foram superadas. Eu sabia que ia ser muito bom, mas eu aprendi muito, mais do que eu imaginei que aprenderia. E assim, as mensagens que você deixou são extremamente relevantes. E eu quero te pedir, como uma última coisa, Vivian, para você contar para as pessoas
se elas quiserem contato com você, participar, por exemplo, ou indicar o grupo do GAES, como que elas podem fazer? A gente não tem mídias do GAES, né? Tá, O contato é através do e-mail GAES, né? GAES, ufmg@gmail.com. Então a tá. pessoa vai escrever um e-mail solicitando a participação, só pode ser em lutar por suicídio, Hum, tentativas de suicídio nós não aceitamos, né? uhum. E ter disponibilidade. As reuniões são online, todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas. E a gente faz uma pequena triagem, né? Tá. E é E assim, pronto, aí participa do é o grupo. contato. E o meu assim, o meu contato também Sim. é @Vivian Zicker. Beleza. Vou deixar aqui na descrição do episódio tanto o contato do e-mail do Gaes quanto o perfil da Vivian. Vivian, muito obrigada. Desde o primeiro contato com você no telefone, algumas coisas que você me falou, eu fiquei emocionada, me arrepiou. É um trabalho importantíssimo, um trabalho lindo, bonito, com certeza muito trabalhoso, Uhum. Mas mas prazeroso. prazeroso, gratificante com o seu propósito. O que você precisar do Clube da Cardio, conte conosco. E eu me despeço, então, para você que ficou aqui com a gente até o final desse episódio diferente, porém extremamente necessário. Segue a gente lá nas redes sociais, Clube da Cardio, Clube da Cardio Podcast. Estamos também no YouTube, claro, Clube da Cardio. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um beijo, tchau!